Olá, sétimo ano. Nossa aula de matemática iniciando aqui. Estudar hoje em números racionais. Vamos estudar frações equivalentes, simplificação e comparação de frações. Esse conteúdo está no nosso livro, na página 107. Então, cada um deve assistir esse vídeo aula e acompanhar no nosso livro didático. Acompanhe aí, tá? Então, vamos aqui para o nosso primeiro assunto aqui, tá? Que vai ser simplificação, né? de frações equivalentes. Então, vamos aqui para o nosso primeiro assunto. Diz aqui que na aula de matemática, né, uma professora propôs um jogo com fichas nas quais estavam indicadas a mesma figura. Então vejamos aqui, né, uma espécie de jogo aqui, onde vai estar indicada a mesma figura, essa figura aqui, ó. Tá? Observe que ela é o mesmo tamanho em todos os casos, tá certo? No entanto, né, ela foi, né, dividida, né, em partes diferentes, certo? E daí foi organizado, né? Os alunos deveriam reunir fichas com figuras que tinham a mesma parte destacada em verde. Então, observe as fichas, né, no caso aqui que Luiz reuniu. Então, ele reuniu essas fichas aqui, com essa parte destacada em verde. Aí observe aqui, essa ficha aqui representa que fração? Uma parte de verde, que fica no numerador, de 3 do total. Duas partes de verde, tá? De 6 do total. 3 partes de verde, de 9 no total. 4 partes de verde, de 12 no total, tá? Então, note que essas frações representam a mesma parte das figuras. Nesse caso, dizemos que 1/3, 2/6, 3/9 e 4/12 são frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte do todo, tá? Se isso aqui for barra de chocolate, e se você dividir assim, ó, tá certo? Aí uma pessoa recebe essa quantidade, outra pessoa recebe essa, outra pessoa essa, outra pessoa essa, significa que as pessoas nesse caso receberam a mesma quantidade de chocolate, tá certo? Então são frações equivalentes. São frações que são representadas de formas diferentes, mas que significam o mesmo valor, a mesma quantidade, tá? Então aqui nós estamos vendo frações equivalentes, tá? Explicamos aqui, tudo bem? Agora, vamos ver aqui que é possível a gente obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, tá? Diferente de zero, tá? Então, observe aqui, ó, a fração 1/3, tá? Se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, aqui multiplicando por 2, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Aí você encontra a fração 2/6, como ela saiu daqui, então ela é equivalente, certo? Como também, se você multiplicar por 3, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Aí você vai ter que 1/3 é equivalente a 3/9, tá? E se multiplicar por 4, e por 5, e por 6, por qualquer número que você venha multiplicar, numerador e denominador, sendo pelo mesmo número, tem que ser pelo mesmo número, tá certo? A fração que você vai encontrar vai ser equivalente à anterior, tá bom? Como também, ó, diz aqui, ó, multiplicando, você encontra equivalente. Ou dividindo também. Aqui, ó.
4 dozeavos. Se você dividir 4 por 4, dá 1. Aí se você dividir 12 por 4, dá 3. Então 4 dozeavos é equivalente a 1/3, tá? E assim sucessivamente, tá? Bem tranquilo, pessoal, esse assunto. Ao dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural maior que 1, estamos fazendo a simplificação de fração. Você está simplificando, está representando a fração, né? De forma simplificada. Observe aqui o exemplo. 54 por 126. Se você dividiu aqui por 2, aí dá 27. Aí se você dividir aqui por 2, aqui também divide por 2, dá 63. Aí dividindo esse aqui por 3, dá 9. Isso aqui por 3 dá 21. Se dividir por 3, 9 por 3 dá 3, 21 por 3, 7. Aí você chegou em 3/7. Essa fração aqui, ela é chamada irredutível, tá certo? Ou seja, não é possível você simplificar mais. Ela já chegou no máximo de sua simplificação, tá certo? Isso que significa irredutível, certo? Significa que não há um número natural maior que 1 que seja divisor comum de 3 e 7. É por isso que não dá mais. Se você tivesse parado assim, ó, se fosse assim, ó, 4, né, oitavos, aí aqui ainda dava para você dividir, né? Aqui por 2, aqui por 2, que aqui dava 2, né? Sobre 4, ainda dava para dividir por 2 e por 2, que dava 1/2. Aí chegou aqui, está irredutível, que não dá mais, tá bom? Usando essas mesmas fichas, a professora propôs outro jogo. Os alunos se organizariam em duplas e cada participante viraria uma ficha do monte. O vencedor da dupla seria aquele que obtivesse a maior fração da ficha destacada em verde. Então observe aqui algumas duplas, tá? Aí aqui é a dupla Lucas e Beatriz, né? Lucas virou essa ficha aqui, 5/8, e Beatriz essa aqui, 3/8, tá? Então nesse caso, como os denominadores são iguais, tá certo? O que tiver o maior denominador é o que vai ter a maior fração. A fração vai ser maior. Então, nesse caso aqui, ó, tem 5 e aqui só 3. Então, Lucas foi o vencedor. 5/8 é maior do que 3/8, tá? Agora, vamos observar esse caso aqui, ó. Os numeradores que são iguais. Os denominadores são diferentes, né? Então, nesse caso aqui, tá certo? Nesse caso, quanto menor for o denominador, maior vai ser a fração. Então, nesse caso aqui, ó, como esse denominador aqui é menor do que esse, então Joana foi a vencedora. Então, 4/5 é maior do que 4/9. Dá para perceber na ilustração, no próprio desenho aqui, ó, tá? E nesse caso aqui, Elton e Gabriel, tá? A fração 7/9 e 5/6. E então, para você comparar, tá certo? Assim, só visualizando aqui, a fração vai ser mais difícil de você descobrir quem foi que ganhou, tá certo? No entanto, você pode, através de simplificação de fração, certo? Você pode comparar. Então você pode fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos fazer, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esses 7/9, vamos multiplicar por 2. Multiplicou por 2 e por 2. Aí nós ficamos com 14 e 18, tá? E essa aqui, tá certo? Para a gente chegar em 18, nós vamos multiplicar por 3. Aí 6 vezes 3, 18.
e 5 vezes 3, 15. Aí nós sabemos que 15 sobre 18, né, vai ser, né, maior do que 14 sobre 18, certo? Logo, 14 sobre 18 é menor do que 15 sobre 18. Temos que 7 nonos é menor do que 5 sextos. Então, nesse caso, Gabriel foi o vencedor, tá, pessoal? Bem tranquilo, tá? Esse assunto, tudo bem? Estou deixando aqui duas atividades, onde vocês estarão respondendo em casa, tá? Bem tranquilo, assunto fácil de se responder, tá bom? Então, cada um deve responder e enviar para o meu PV, tudo bem? Um forte abraço, pessoal, e até nosso próximo encontro.